Olá pessoal, vamos de passo a passo. Primeiramente eu começo fazendo a base na parte de trás e agora com a lateral, onde eu chamo ponto de equilíbrio, essa lateral aí. Vou fazer a união dessas duas laterais, é uma técnica elaborada por mim, onde são 5 pontos que eu vou ligando um com o outro. A frente, vou ligar agora com essa lateral atrás da orelha. Para vocês poderem ficar atentos no nome, a frente eu chamo de ponto de abertura, as laterais ponto de equilíbrio, a base atrás ponto base. Continuo unindo a lateral, nosso ponto de equilíbrio com o ponto de abertura. Esse vídeo eu botei ele um pouco mais rápido para não ficar muito longo. Se vocês acharem que deve diminuir um pouco a velocidade, vai ficar melhor para vocês assistirem. Olha, eu iniciei com o ponto base e fui até o ponto de equilíbrio, que fica atrás da orelha. Eu vou unindo a base com o ponto de equilíbrio, só a parte de trás por enquanto. Vou fazendo essa união, que eu quero esse cabelo no formato de U atrás, para que os lados não fiquem maior do que o outro. Novamente eu vou lá no ponto base e vou unindo e vou cortando até chegar no ponto de equilíbrio, que é essa mecha que eu separei atrás da orelha. Para vocês ficarem atentos no que eu estou falando, essa técnica eu chamo de 5 pontos. Ponto base, que é lá na nuca, os 2 pontos de equilíbrio, que é atrás da orelha, esses dois que agora que eu estou medindo para ver se está iguais, o ponto de distribuição que é em cima, que logo vocês vão ver, e o ponto de abertura na frente, que é na franja. O ponto de abertura significa quanto menor você cortar, maior vai abrir esse rosto. Quanto maior você deixar, mais cabelo vai ficar nesse rosto. Então, por isso que eu chamei de ponto de abertura. Ponto de equilíbrio é porque vai equilibrar a base, a parte de trás, com a nossa lateral. E depois, a lateral, que é o ponto de equilíbrio, vai equilibrar com o ponto de abertura. Vocês vão vendo em seguida e vão entender melhor. Cabeça da cliente sempre abaixo, sempre para baixo. Repara que agora ficou fácil, né? Eu só vou limpando o que está fora da nossa mecha guia. Sempre fazendo a união, trazendo harmonia e equilíbrio para essa parte de trás ficar um cabelo em U perfeito. Eu vou cortando e vou medindo. E tiro mais uma fatia. E vou separar o ponto de abertura, que vocês já vão ver como é que funciona. Você usando essa técnica não tem erro. Como você viu no vídeo, separa 2 mechinhas de cada lado da orelha, uma mechinha na nuca, outra mecha na franja. E por final tu vai separar a mechinha no topo. Eu sempre vou medindo cada separação que eu faço para cortar. Eu vou medir porque a nossa mecha
ponto de equilíbrio está lá no pezinho atrás da orelha. Conforme vai separando novas mechas, vai subindo o corte, então eu sempre vou medindo para ver se elas estão por iguais. Eu peguei agora o ponto de distribuição, continuei aqui no ponto de equilíbrio e vou levar equilíbrio dessa lateral toda para frente. Bom, gente, ela, como não gosta de franja, o cabelo dela tem cacho, eu não estou fazendo uma abertura, não estou abrindo muito para que não venha a encolher bastante esse cabelo. Repara na minha mão que eu vou estar com a mecha ponto de equilíbrio, ó, e mostro aí com o cabo do pente e o ponto de abertura e vou unir uma com a outra. Ó, novamente vou unindo uma com a outra. Penteio, corto de novo, que às vezes escapa um pouquinho, às vezes fica um cabelo frouxo, um dedo. Cabelo cacheado, é bom estar sempre molhando ele. E vou para o outro lado. Peguei a mecha ponto de equilíbrio atrás da orelha e vou fazer a conexão dela com o ponto de abertura, que é aquela mechinha lá da franja. Repara um ponto e o outro e eu executo o corte. Novamente pentear para ver se faltou alguma coisa. Agora o ponto de abertura, ou melhor, o ponto de distribuição, vamos determinar a altura dessa camada. Peguei o ponto de distribuição, vou até o ponto base. Como ela não quer uma camada muito longa, vou fazer uma camada com 3 dedinhos só nas pontas. E já vou fazer a união do ponto de distribuição com o ponto de abertura. Repara que eu só vou cortar o que sobrar entre esses dois pontos. A ideia é sempre cortar o que sobra entre os dois pontos. Ó, o ponto de equilíbrio e o ponto de distribuição. Quando eu aponto para o cabelo com a parte da tesoura, repare que eu quero mostrar os pontos e ele vai ser executado só o que sobra. Eu penteio e separo de orelha a orelha. E agora eu vou trabalhar ponto de distribuição. Tu viu que eu uni o ponto de distribuição com a base e agora eu vou cortar só o que sobra entre eles. Repara o que eu estou mostrando, o ponto de distribuição com o ponto base. Ó. Repara, é só o que sobra entre eles. Passo para uma nova mecha. E novamente eu observo os dois pontos entre si e corto o que sobra.
ponto de distribuição. Agora sim, ponto de distribuição e o ponto base, e vou eliminar o que sobrou. Sempre assim, até o final, essa parte de trás. Não tem errada. É sempre unir os dois pontos entre si. O ponto de equilíbrio e o ponto base. Melhor, ponto de distribuição e o ponto de abertura. Logo vocês vão ver a união entre eles, o ponto de distribuição e o ponto de abertura. Só vou limpando, tirando aquele biquinho que fica entre uma mecha e outra. Isso não é um corte, é só uma limpeza mesmo. Só retiro o que sobra entre uma ponta a outra. Tem lugar que eu nem chego a cortar. Vejo que não tem, não precisa. Novamente, pego as duas extremidades e vou igualando. O que está acontecendo nessa parte aí agora? O ponto de distribuição já foi cortado, vocês viram anteriormente, com o ponto de distribuição já foi cortado anteriormente com o ponto de abertura, como vocês viram, dividi ele no meio e agora eu vou fazer na união, tirando exatamente só o que sobra entre eles. Tem inúmeras formas de fazer esse corte em U e em camada, sendo que eu desenvolvi essa técnica dos 5 pontos para que você, iniciante, não se perca na hora de fazer, porque tem técnicas bem mais avançadas onde eu já corto direto sem medição de ponto nenhum, porém isso daí é para quem já tem prática e já corta bastante tempo e não se perde. Nesse caso, eu te aconselharia utilizar esses 5 pontos, o ponto base lá na nuca com o ponto de equilíbrio as duas laterais, ponto de abertura e o ponto de distribuição. Se você ficou com uma dúvida, passa esse vídeo novamente, repassa, até você ter 100% antes de fazer em alguém